Saudações, futuro servidor! Começa agora mais um episódio do FocaCast. Nosso propósito aqui na Foca é entregar um conteúdo técnico, direto e de alto valor para sua preparação. No programa de hoje, vamos dedicar toda a nossa atenção ao IDIB. Se o concurso que você almeja será realizado por esta banca, reserve este momento para nos acompanhar. Vamos analisar a fundo a forma como o IDIB constrói as provas, os tópicos que são presença garantida nas avaliações e as táticas ideais para você contornar as pegadinhas, garantindo uma pontuação de excelência no dia decisivo. É isso aí, olha, eu confesso que mergulhar nesse material foi revelador. Foi, né? Certo, vamos desempacotar isso tudo porque a coisa é densa. Eu queria começar pedindo para quem nos escuta imaginar a seguinte cena. Tipo, a pessoa senta para fazer uma prova de nível superior, ela está altamente preparada, sabe? Aí ela olha para a questão de legislação e simplesmente perde a vaga porque a banca cobrou um termo que foi considerado obsoleto e até ofensivo há, sei lá, mais de 10 anos. Nossa, sim, isso é muito comum com eles. Pois é. É exatamente isso que o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, o nosso famigerado IDIB, faz rotineiramente. E sabe o que é o mais assustador? O quê? Eles têm todo o respaldo legal para derrubar qualquer candidato dessa forma. O IDIB, francamente, não quer a opinião de quem presta a prova. Eles não querem saber de interpretações sociológicas ou debates acadêmicos. Exato. Essa é a realidade dura e crua que a gente mapeou nas fontes, sabe? E acho que essa é uma ótima introdução, porque já estabelece logo de cara o tom do que a nossa audiência vai enfrentar. O IDIB é, na sua essência mais pura, o que a gente pode chamar de uma banca raiz. Uma banca raiz. Eu gosto desse termo. Mas assim, o que isso significa na prática para o candidato que está lá, no dia da prova, suando frio? Então, significa que estamos lidando com provas que são objetivas, secas, super diretas. O nível de dificuldade, de modo geral, transita majoritariamente entre o baixo e o médio, só que, e aqui está o grande pulo do gato, com o foco que beira o absoluto na memorização literal. O famoso decoreba, né? Isso, decoreba puro. É a cobrança implacável da letra da lei, sabe? Para a gente fazer uma comparação pedagógica aqui e puramente baseada na estrutura das questões que os documentos nos revelaram, pensa nas outras bancas gigantes do mercado. Tá, vamos pegar a FGV, por exemplo. Boa. A FGV, ela vai exigir do candidato verdadeiros malabarismos interpretativos, né? Ela cria aquele caso prático gigantesco. Nossa, assim, aquelas historinhas sem fim. Pois é, uma historinha super complexa, onde a resposta certa está ali, escondida em camadas de jurisprudência, de hermenêutica. É cansativo. Já o Sebrasp, por exemplo, foca muito na concordância com doutrinas, né? E naquele julgamento punitivo, de certo ou errado. Que é um terror psicológico, de certa forma. Totalmente. Eles testam a resiliência psicológica do candidato. E a Vunesp, por outro lado, adora criar aqueles cenários cotidianos super amigáveis para cobrar matemática ou direito. Mas o IDIB, olha, o IDIB não faz nada disso. O IDIB é literalmente o preto no branco. Nenhuma firula. Nenhuma. É a literalidade absoluta, sem floreios, sem historinhas e sem margem para muita conversa. Sabe, ouvindo isso, eu fico pensando que o perigo mora justamente nessa simplicidade aparente. Como assim? É que quem estuda para concursos modernos, hoje em dia, muitas vezes passa meses treinando para caçar complexidade onde ela não existe. Ah, faz todo sentido. Né? A pessoa cria teorias mirabolantes na hora da prova, achando que tem uma pegadinha filosófica e acaba caindo do cavalo no básico. Naquela palavra exata que estava lá, esquecida no manual. Exatamente. A pessoa sobrepensa a questão. Exato, sobrepensa. E o nível de detalhe que o IDIB exige na leitura de uma regra não para no direito. Porque, mergulhando nas fontes, a gente percebe que eles aplicam essa mesma miopia estrutural quando vamos olhar para a base de todas as provas. A língua portuguesa. A própria. E olha, algo salta aos olhos imediatamente na nossa análise. A banca tem um hábito quase que sádico de colocar textos enormes nas provas. Enormes mesmo, textos quilométricos. Sim. Os documentos revelam, por exemplo, que em provas de nível superior agora de 2024, eles trouxeram artigos gigantescos. Tinha um lá intitulado Humanizar a Escrita, uma nova tarefa dos robôs. Nossa! E muitas vezes acompanhados de títulos
altamente subjetivos, sabe? Poéticos até. Coisas como a Era da Indiferença ou um mergulho no oceano. E aí o que acontece? A primeira impressão de quem lê o caderno de provas, de quem nos escuta e pega a prova na mão, é tipo, pronto, ferrou. Vou ter que filosofar sobre a solidão humana na era digital. Mas olha, essa é a primeira grande ilusão de ótica que o examinador do IDB cria para assustar a concorrência. Ilusão de ótica? Explica isso melhor. É que a banca usa esses textos gigantescos e esses títulos com um apelo super emocional como uma verdadeira cortina de fumaça. Ah, entendi. O objetivo deles ali não é de forma alguma testar a profundidade analítica de quem está fazendo a prova. O objetivo é pura e simplesmente causar fadiga visual e mental antes das questões de gramática. Caramba, é uma tática de exaustão, então. Perfeito. Exaustão. Quando a gente destrincha o esqueleto da prova, a matemática do exame revela a verdade sobre eles. O IDB é uma banca profundamente gramatiqueira, mas muito mesmo. E a interpretação de texto fica onde nessa história? Então, a interpretação e a compreensão de texto, de fato, equivalem a apenas cerca de 20% da prova inteira de português. Só 20%? E o texto ocupa, tipo, 2 páginas. Pois é, e tem mais. Mesmo quando o enunciado pede interpretação, não é aquela inferência profunda, sabe? Onde a pessoa precisa ler nas entrelinhas, deduzir o que o autor pensou. Tá, e o que eles pedem, então? A resposta costuma estar lá, gritando no terceiro parágrafo. É uma questão estrita de localização. O candidato não precisa deduzir o sentimento do autor, ele só precisa rastrear a informação explícita no meio daquele bloco de texto. Ou seja, o texto gigante é só um mapa geográfico onde quem resolve a prova precisa encontrar as coordenadas exatas da palavra. Exatamente isso. Mas espera aí, se a interpretação é apenas localização e vale só 20%, sobram 80% de gramática pura. Gramática normativa pura. E as fontes nos deram um exemplo clássico, né, de como a engrenagem do IDB opera nesse aspecto gramatical, que é a cobrança do tema funções da linguagem. Nossa, sim, eles amam esse tema. É algo que muitas bancas grandes até pararam de dar tanta atenção hoje em dia. Ficaram mais voltadas para a semântica. Mas o IDB tem uma fixação por isso. Uma fixação quase algorítmica, eu diria. O que é fascinante analisar nas fontes é o padrão de repetição da banca. Conta mais sobre esse padrão. Texto de apoio é de caráter informativo ou jornalístico, o que, diga-se de passagem, acontece na imensa maioria das vezes. Em 95% dos casos, a resposta correta e inquestionável é a função referencial. Peraí, 95% de taxa de repetição? Isso é um dado absurdo. Absurdo e real, é um padrão claríssimo. Mas, olha, não basta apenas o candidato anotar e decorar isso, né? A gente precisa explicar o porquê. Qual é a mecânica por trás dessa escolha constante para que nossa audiência entenda a lógica e não apenas memorize cegamente? Excelente ponto. Vamos desconstruir isso. Toda a função da linguagem foca em um elemento específico da comunicação, certo? Certo. Emissor, receptor, código, isso. A função emotiva foca no emissor. A conativa foca no receptor, tentando convencer quem lê. A metalinguística foca no próprio código. Já a função referencial, que também é chamada de informativa ou denotativa, tem como objetivo principal e exclusivo transmitir uma informação de forma objetiva, impessoal e super direta. Tá, ela foca na informação crua. Exato. Ela foca estritamente no referente, ou seja, no assunto da mensagem, na realidade dos fatos, sem emitir juízos de valor escancarados. Faz todo sentido. E como o examinador do IDB seleciona quase como uma regra de ouro textos de natureza jornalística, reportagens, artigos científicos que têm uma linguagem denotativa, a própria engenharia desses textos já é desenhada para informar. Ah, entendi. Então a banca não quer saber se quem faz a prova entende as nuances estéticas de um poema rebuscado. Não, de jeito nenhum. Ela quer aferir o básico do básico. O examinador quer saber, tipo, este indivíduo consegue identificar que um artigo de jornal serve, primariamente, para relatar um fato objetivo. É só isso.
Caramba, eles alinham o tipo de texto com a cobrança gramatical mais literal possível. Perfeito. Mas e sobre o restante desses 80% de gramática? Porque as fontes mostram comandos incrivelmente curtos para temas que costumam ser bem complexos. Sim, a forma de cobrar a gramatical normativa deles é quase telegráfica. Telegráfica. Como assim? Dá um exemplo. O examinador do IDIB, por exemplo, ama cobrar o valor semântico das conjunções. O candidato não precisa apenas saber que a palavra como é uma conjunção. Ele precisa bater o olho e classificar na hora. Isso. Ele precisa bater o olho na frase e cravar, sem pensar duas vezes, se aquele como está introduzindo uma causa, uma conformidade ou uma comparação. E os enunciados costumam ter literalmente uma única linha. Nossa, uma linha, tipo, sem contexto nenhum. Nenhum! O examinador escreve assim: marque a alternativa em que o uso do acento grave indicador de crase é obrigatório. Fim de papo. Nossa, é muito seco. Não existe uma contextualização, não tem um leia ao parágrafo tal e analise o impacto sociolinguístico. Ou o indivíduo domina a regra fria de regência verbal e nominal, ou ele perde o ponto e a vaga. O nível de detalhe que exige caçar uma vírgula ou o valor exato de uma preposição no português não para por aí, né? Com certeza não. Porque quando a gente olha para as disciplinas jurídicas, a lógica continua absolutamente intacta. E até piora. Pois é. O examinador em direito não quer saber se o candidato compreendeu a evolução histórica do direito à educação. Ele testa se o candidato percebeu a troca de uma única preposição num mar de texto gigante. E isso nos leva diretamente ao grande terror de quem enfrenta o IDIB, a famigerada lei seca. Ah, lei seca. Nós sabemos pelos documentos que a banca copia e cola a lei. Mas me explica, como eles fogem às armadilhas se o texto é aparentemente idêntico ao que está na Constituição? Então, a engenharia por trás das pegadinhas de legislação do IDIB é baseada numa técnica muito perversa de substituição semântica e na inserção de restrições invisíveis. Restrições invisíveis. É tipo, os examinadores não elaboram casos hipotéticos complexos, eles não fazem aquilo de João, servidor público, no exercício da função, cometeu o ato Y. A FGV faz muito isso. Exato. O IDBIB não. Eles pegam o artigo exato da lei, aquele mesmíssimo parágrafo que o candidato leu umas 50 vezes em casa, e adulteram uma única palavra crucial. Uma palavra. Uma só. Eles trocam um com por um sempre por um salvo, um poderá, que é facultativo, por um deverá, que é obrigatório. Ou adicionam uma pequena exceção no final da frase que não existe na legislação original. E aí a pessoa cai. Cai feio. O candidato desatento ali, sob a pressão do relógio correndo, começa a ler a alternativa A. O cérebro dele rapidamente reconhece 99% daquela frase como sendo muito familiar. Sim, a memória afetiva acende, né? Acende. A memória afetiva grita que aquilo está na lei e a pessoa marca como correta, caindo na armadilha por causa daquele 1% adulterado. Vamos materializar isso com os dados das fontes, porque dissecar a questão real é o que traz valor para a nossa audiência. Temos um exemplo brilhante envolvendo a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma lei super cobrada, diga-se de passagem. Exato, é o pão de cada dia na área educacional. O artigo 31º da LDB fala sobre as regras de avaliação na educação infantil. A literalidade exata lá da lei diz que a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Perfeito. Esse é o texto bruto. Agora, vamos analisar passo a passo como o examinador do IDIB destrói as expectativas de quem faz a prova. Vamos lá. A primeira armadilha, que é a mais bruta, é a inversão da preposição que a gente comentou. A banca elabora a alternativa A, dizendo exatamente a mesma frase da lei, mas altera um detalhe. Eles colocam avaliação com objetivo de promoção. E por que muita gente escorrega num detalhe aparentemente tão óbvio? Porque quem trabalha com ensino fundamental e médio, ou seja, a grande massa de candidatos, vive a realidade diária de que provas servem justamente para promover ou reter o aluno. O senso comum descalibrado do candidato faz com que ele ache o termo promoção lógico no contexto de uma escola.
Ah, faz sentido. A pessoa pensa, escola tem prova, prova promove. Exato. Porém, a diretriz legal da educação infantil, lá na creche, é focada puramente no acompanhamento contínuo e no desenvolvimento social e motor da criança, não existindo de forma alguma o conceito de reprovação em creches e pré-escolas. Sensacional. Mas aí vem a alternativa B da mesma questão, que as fontes mostram ser uma camada ainda mais sorrateira de maldade do examinador. Essa é a de chorar. Eles mantêm a expressão correta, o sem objetivo de promoção, para dar aquela falsa segurança, mas resolvem envenenar a parte final da frase. A alternativa diz, sem objetivo de promoção, exceto para o acesso ao ensino fundamental. Mas espera aí, vamos pensar com a cabeça de quem está lendo. Do ponto de vista de um leigo, uma prova de nivelamento não faz sentido para entrar no primeiro ano do fundamental. E é justamente nesse senso comum de leigo que a banca lucra alto. Essa é uma armadilha semanticamente brilhante. Por quê? Porque quem está sentado na cadeira prestando o certame pensa, bom, a criança não é reprovada na creche, é claro, mas na hora de fazer a transição para a escola de gente grande, para o ensino fundamental, a escola deve ter o direito de fazer uma provinha de nivelamento, né? Deve haver uma exceção. Parece super coerente. Parece, mas está errado. A lei é draconiana nesse ponto. A lei diz que é sem objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Não tem exceção. A simples adição da palavra exceto por parte da banca inverte todo o comando legal e derruba milhares de concorrentes em um único certame. Nossa, é cirúrgico. E aqui entra um conflito que eu citei lá na nossa introdução, aquele que envolve a Constituição Federal e a própria LDB, lembra? Lembra o ápice da literalidade. Pois é. É o tipo de detalhe que separa quem é nomeado de quem fica amargando no cadastro de reserva. Explica essa história para quem nos escuta, por favor. Olha, essa questão específica que identificamos nas fontes é um verdadeiro teste de atenção microscópica ao comando do enunciado. Certo. O artigo 208 da Constituição Federal de 88, quando trata do dever do Estado com a educação, mais especificamente no atendimento educacional especializado, ainda hoje traz impresso no texto o termo portadores de deficiência. Um termo que a gente sabe que já caiu em desuso total, né? Sim, sabemos que social e academicamente é um termo obsoleto, defasado e até considerado inadequado hoje em dia. A própria LDB, que é uma legislação mais dinâmica e sofre atualizações constantes, já foi reformulada para se alinhar aos tratados internacionais. Ela utiliza a nomenclatura correta e moderna, que é pessoas com deficiência. Que abarca também transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, tudo mais. Exatamente. Ou seja, nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro a rigorosa mesma garantia de direito escrita de duas formas diferentes, dependendo do livro que você abre. E como o IDIB converte isso numa arma na hora da prova? É isso que eu quero saber. A armadilha é engatilhada logo no enunciado. Se o examinador escrever no cabeçalho de acordo expressamente com a Constituição Federal de 1988 e a alternativa C trouxer o termo atualizado, pessoas com deficiência, que está na LDB, essa alternativa, por mais politicamente correta, justa e pedagogicamente moderna que seja no mundo real, será considerada totalmente incorreta para os padrões de correção da banca. Caramba, eles punem quem sabe o termo certo. Punem. O gabarito oficial vai validar a alternativa que copia e cola a expressão ultrapassada, portadores de deficiência, porque é o que está literalmente escrito na Constituição. Mas a banca faz isso de propósito, então. Totalmente. A banca se aproveita da atualização da LDB para punir quem estudou apenas pelos materiais mais recentes e resumidos de pedagogia e acabou ignorando o texto bruto, literal e não atualizado da Carta Magna. Olha, eu preciso fazer uma interrupção aqui. Isso não gera uma enxurrada de recursos judiciais. Porque imagina, como uma banca sobrevive a entregar um gabarito com um termo que as próprias secretarias de educação proíbem de ser usado no dia a dia da sala de aula? O IDIB sobrevive e ganha praticamente todos os recursos administrativos por um motivo jurídico que é blindado, o edital é a lei do concurso. A famosa frase... Pois é. O examinador não perguntou na prova qual é o termo correto perante a sociedade contemporânea ou perante a ONU. Ele perguntou o que está grafado na Constituição Federal. E se lá
lá na página oficial do Planalto, no texto promulgado e não emendado naquele inciso, a tinta virtual diz portadores, o judiciário vai dar ganho de causa para a banca. É a vitória absoluta do formalismo estrito. Fascinante. E brutal. Fica cristalino para nossa audiência que ficar apenas lendo resumos coloridos ou mapas mentais bonitinhos não vai salvar ninguém no dia da prova do IDEB. Não vai mesmo. Quem nos escuta precisa urgentemente treinar com o material real, sabe? Sentir o peso dessas questões, errar em casa para não errar no domingo. É por isso que, de forma muito pragmática, a gente instrui todo mundo que acompanha a nossa audiência a entrar em contato diretamente com a equipe da Foca pelo WhatsApp. O link, aliás, está aqui na descrição. É só chamar lá e solicitar o acervo de provas anteriores da banca IDIB. Fundamental isso. É imperativo mapear esse campo minado antes de pisar nele. Porque, como vimos, a teoria pura não prepara ninguém para o cinismo do examinador. A teoria não te avisa do exceto. Exatamente. A resolução incansável do material anterior é o único antídoto contra essa metodologia de armadilhas. E olha, essa urgência se mantém inalterada quando saímos do terreno pantanoso da legislação e vamos analisar a terceira grande engrenagem cobrada pelo IDIB. Que são os conhecimentos educacionais e pedagógicos. Isso. Mas vem cá, se a legislação é fria e seca por natureza, seria natural imaginar que a parte de conhecimentos pedagógicos traria um fôlego mais interpretativo para a prova, né? Seria o esperado. Afinal, estamos falando de Piaget, de Vygotsky, da construção do saber, o impacto sociológico da escola na comunidade. Mas o IDIB mantém a mão de ferro, eles mantêm o estilo inflexível. Eles não dão trégua nem na pedagogia? Nenhuma. Quem espera que o IDIB vai exigir debates filosóficos profundos sobre, sei lá, o existencialismo na educação vai quebrar a cara bonito. A dominância temática da banca recai sobre tópicos muito práticos, quase que estruturais do dia a dia da sala de aula. Quais tópicos, segundo os documentos? O ranking absoluto de cobrança nas provas educacionais é liderado de forma disparada pelos processos de alfabetização. Em segundo lugar, aparecem as tendências pedagógicas e depois vem os PCNs e as bases metodológicas da própria LDB. Vamos ancorar um conceito vital aqui rapidamente, para quem está revisando para a prova. A alfabetização lidera as estatísticas, certo? Mas as fontes apontam que a banca adora brincar com a confusão conceitual histórica entre alfabetização e letramento. É a armadilha favorita deles nesse tópico. E, em termos básicos, só para nivelar, alfabetizar é ensinar a mecânica do código, né? É ensinar a criança a juntar as sílabas, ba, be, bi, bo, bu, e assinar o próprio nome. É a codificação e decodificação estrita do alfabeto. Perfeito. E o letramento? O letramento, por outro lado, é o uso social competente dessa leitura escrita. É o indivíduo conseguir pegar um contrato de aluguel e não ser enganado pelas cláusulas. Ou ler uma notícia no celular e ter o senso crítico de identificar se é falsa. Exatamente. E é aí que a banca age. Onde o IDIB mistura esses dois pilares nas alternativas para gerar as pegadinhas. O IDIB adora colocar numa alternativa, assim, com tom de verdade absoluta, a alfabetização por si só garante o pleno exercício da cidadania e a compreensão crítica do mundo. Nossa, isso soa tão bonito. Soa lindo. O cérebro do candidato apressado lê isso e imediatamente aprova a alternativa. Afinal, a alfabetização é algo bom, cidadania é algo bom, então a frase deve estar certa. Mas conceitualmente não tá. Não tá. À luz dos autores cobrados, quem garante o uso social crítico é o letramento, não a mera decodificação de sílabas da alfabetização. Essa troca de conceitos nominais sutis é a marca registrada deles. E eles fazem isso com as tendências também. Com certeza, outro exemplo espetacular que a gente extraiu dos documentos é a cobrança sobre as tendências pedagógicas. Sabemos que quem presta concursos para a área da educação sofre demais para não misturar as teorias liberais com as progressistas, porque são muitos autores. É uma salada de frutas na cabeça. É. Aí o IDIB malandramente cria uma questão clássica sobre a pedagogia tradicional. E a alternativa incorreta, aquela que é plantada no meio do caminho como uma armadilha perfeita, afirma com todas as letras: na pedagogia tradicional, o professor atua como um mediador do processo de aprendizagem. Meu Deus, é uma armadilha construída puramente em cima de palavras de conforto. Palavras de conforto, gostei.
da expressão. Porque, pensa bem, a palavra mediador tem um peso incrivelmente positivo e moderno no vocabulário de qualquer educador hoje em dia. É o que se busca ser. Com certeza. Quem faz uma leitura corrida ali no nervosismo bate o olho na palavra mediador e uma luz verde acende na cabeça. Soa acolhedor, soa pedagogicamente correto. Exato, soa como a educação dos sonhos. Mas a questão não está pedindo seus sonhos, ela exige as características da pedagogia tradicional. E por que isso derruba multidões de candidatos bem-intencionados? Por quê? Porque na pedagogia tradicional, aquela estruturada lá atrás com os jesuítas, com o iluminismo clássico, o professor não medeia absolutamente nada. Nada, né? Ele é o dono da verdade. Passivo, uma lousa em branco, uma verdadeira tábula rasa. Ele só senta e escuta. Exato. Não existe o conceito de construção conjunta do saber, não existe debate em roda, o aluno não tem voz ativa. Logo, a simples presença da palavra mediação é uma aberração teórica, uma heresia dentro dessa escola de pensamento histórico. Perfeito. A mediação é um conceito que está umbilicalmente ligado a teóricos do construtivismo e do socio-interacionismo, como o próprio Vygotsky, onde o professor atua ali no meio como uma ponte entre o aluno e o conhecimento. E ao inserir a palavra mediador logo ao lado de pedagogia tradicional, o examinador cria essa aberração gigantesca. É assim que o IDIB pune a superficialidade do estudo. Se a pessoa só tem noções vagas de que mediação é bom, ela marca a alternativa falsa e perde a vaga para quem decorou a tabela das tendências. E olha, essa punição implacável à superficialidade que você descreve tem um desdobramento muito curioso na nossa análise. Qual? Quando a gente abandona de vez a área de humanas e adentra o universo frio das exatas e da tecnologia. Muda o jogo completamente. Muda, né? A lógica da banca parece que sai de caçar figuras de linguagem e preposições e vai para o rastreamento puro de padrões matemáticos e estruturais. Isso fica muito, mas muito evidente quando analisamos os dados de raciocínio lógico-matemático, o nosso famoso RLM, e de informática básica. Em RLM a coisa fica bem interessante. As fontes revelam uma previsibilidade matemática no IDIB que chega a ser um alívio, não é? Dá a impressão de que, ufa, finalmente encontramos um padrão honesto nessa banca. Olha, é um alívio enorme, sim, mas apenas para quem domina a análise de padrões. Porque não é que a prova seja fácil, ela é previsível estruturalmente. Dá um exemplo dessa estrutura. Segundo os documentos, cerca de 1/3 da prova inteira de RLM do IDIB é baseada unicamente no tópico de sequências lógicas. 1/3? Só de sequências? Só de sequências. Isso se desdobra na capacidade de descobrir o padrão oculto em progressões de números, saltos alfabéticos de letras ou rotações de figuras visuais na página. Aquele negócio de qual é a próxima figura? Isso mesmo. O candidato precisa literalmente entrar na mente de quem desenhou a sequência para descobrir se o número está sendo multiplicado por 2 e subtraído por 1 infinitamente até achar a resposta. Cansativo, mas treinável. E os outros tópicos? Logo em seguida, no nível de incidência, temos os diagramas lógicos. Aquelas questões lidando com argumentos categóricos clássicos, onde o candidato tem que desenhar círculos mentais no papel para resolver silogismos, do tipo todo A é B, nenhum B é C, e aí avaliar as conclusões lógicas que derivam disso. Tá, mas aqui a gente esbarra em um gargalo prático considerável que os documentos apontaram na nossa pesquisa. Qual gargalo? O IDIB é uma banca que ganha muito volume de mercado operando fortemente em certames municipais, conselhos regionais, prefeituras de interior. É verdade. Com isso, o mercado editorial de concursos não tem um banco infinito de questões de RLM do próprio IDIB disponível nos sites de questões para quem deseja treinar até a exaustão. Acabam as questões rapidamente. Você filtra e, puf, não tem mais. E é aqui que entra uma tática de substituição que as fontes revelaram que é fundamental. Essa é a dica de ouro do mapeamento. A saída analítica é muito clara. Se as baterias de exercícios de RLM do IDIB se esgotarem durante a sua preparação, o candidato não pode, sob hipótese alguma, inventar moda e migrar para provas de bancas que têm uma matriz de raciocínio diferente. Tipo acabar o IDIB e fazer prova da FGV. Nem pensar.
Fazer prova de RLM da FGV para treinar para o IDIB é pedir para ficar confuso e errar no dia. O segredo revelado pelo nosso mapeamento é migrar o treinamento para 2 bancas específicas do mercado, a IDECAM e a IBFC. E qual é a explicação técnica para orientar o candidato a escolher especificamente essas 2 bancas no lugar de qualquer outra? O que elas têm de especial? A similaridade genética na formulação das provas. Como assim, genética? Os editais de RLM, a distribuição dos tópicos no conteúdo programático e principalmente a forma como essas bancas estruturam o esqueleto das proposições e das sequências lógicas, são virtualmente idênticos aos do IDIB. O nível de complexidade bate. O tempo de resolução exigido por questão bate. É um espelho, então? Perfeito. Resolver um simulado montado com questões da IDECAM funciona como um espelho exato para o padrão de exaustão cognitiva que o IDIB vai cobrar no dia do certame. Uma bússola indispensável para quem está planejando o cronograma semanal de estudos em casa. Agora, a gente precisa falar sobre a disciplina de informática básica. Ah, informática. Porque, veja bem, o mundo da tecnologia avança a cada minuto. A gente está falando de inteligência artificial, computação em nuvem, ferramentas colaborativas online. Mas o modo como o IDIB cobra informática parece engessado em um túnel do tempo dos anos 90. As fontes relatam um foco doentio em nomenclaturas exatas e diretórios de sistema operacional raiz. A prova de informática do IDIB definitivamente não serve para avaliar se o candidato é um usuário fluente. Ela não quer saber se você sabe resolver problemas práticos no computador do órgão público, tipo imprimir um documento. Ela avalia se houve a memorização compulsiva de manuais técnicos. Manuais que ninguém lê na vida real. Exato. E aqui temos um dado crucial que as fontes destacaram com muita força. Existe uma tendência crescente e bem agressiva da banca em focar as questões pesadas não no Windows, que é o que todo mundo usa em casa, mas no sistema operacional Linux. Que já causa um pânico imediato, um suor frio em 90% dos candidatos que nunca sequer abriram um terminal de comando do Linux na vida. Com certeza. E as fontes nos deram um exemplo formidável de como eles testam essa decoreba técnica. Eles cobram o candidato a saber, na ponta da língua, qual é a sigla exata do sistema de arquivos utilizado por padrão nas distribuições Linux. Que é o ext4, né? Isso. Eles colocam o ext4 contrastando com o NTFS, que é o padrão do Windows, para confundir. Mas a cereja do bolo da decoreba mesmo vem na cobrança da árvore de diretórios, raiz do sistema Linux. Sim, essa questão é um clássico deles. A prova apresenta uma questão questionando qual é o diretório específico destinado a armazenar as bibliotecas essenciais e os módulos do núcleo do sistema. E a resposta exigida, que não tem nada de intuitiva para um leigo, é o diretório /lib. Lib. Pois é. Decorar que a pasta lib guarda as bibliotecas até parece simples. Se a gente considerar a semelhança da palavra em inglês, library. Ajuda bastante. Mas a pergunta que fica para quem estuda é por que essa sopa de letrinhas no sistema inteiro? Por que existe um diretório chamado bin, um chamado USR ou outro chamado etc? Por que os criadores não deram nomes normais para as pastas, tipo arquivos, documentos? Entender o motivo histórico transforma a decoreba chata numa lógica palatável. E é isso que a gente quer entregar para a audiência hoje, né? O porquê das coisas. Com certeza. Me explica essa sopa de letrinhas. A explicação histórica para essa arquitetura dissolve a confusão. O Linux, lá na sua base, é inspirado em um sistema muito antigo chamado Unix, que foi criado lá na década de 70. E, naquela época, os computadores eram operados apenas por engenheiros experientes, digitando comandos numa tela preta, sem mouse, sem interface gráfica bonitinha. Tela verde ou preta clássica de filme de hacker. Exato. E a memória das máquinas era minúscula. Então, cada caractere digitado custava tempo e muito esforço de processamento. Por isso, os engenheiros criaram um padrão de nomenclatura usando siglas de apenas 3 ou 4 letras para economizar digitação e espaço. Faz muito sentido. Então, o diretório para guardar os arquivos binários executáveis virou simplesmente bin. O diretório com os arquivos e programas dos usuários virou USR.
As configurações diversas do sistema, que no inglês é etc., virou o diretório etc. Ah, então é daí que vem. É daí. E o IDIB cobra a literalidade dessa arquitetura antiga. Sabendo a origem em inglês da sigla, o candidato mata a questão sem precisar decorar uma tabela gigantesca sem contexto. Entender o mecanismo por trás do jargão é a verdadeira chave. E olha, percebam, quem está ouvindo a gente, como tudo o que discutimos até agora, desde os primeiros minutos do programa, converge para uma única identidade operacional dessa banca. Tudo se conecta. Seja em língua portuguesa, exigindo aqueles 95% de taxa da função referencial baseada em reportagens, seja em legislação, trocando o com por sem e caindo no conflito puramente textual da palavra portadores entre a Constituição e a LDB. Sim. Seja em pedagogia usando a palavra mediador como um cavalo de Troia no meio da tendência tradicional, ou na informática pedindo a sigla do Linux ext4. O mecanismo central de avaliação do IDIB é, no fim das contas, um só. É a aferição cirúrgica e muito fria da memória técnica de quem presta o certame. Resumiu perfeitamente. É um teste de retenção de memória. E com as peças desse motor tão intrincado dissecadas aqui em cima da mesa, a pergunta que fica é muito pragmática. Como o indivíduo que está em casa estudando junta tudo isso e forja um plano tático eficiente para o dia da avaliação? É isso. Vamos consolidar toda essa análise maciça das fontes em um plano de ação estratégico definitivo. O mapa tático da aprovação contra o IDIB. Qual é o primeiro passo? O primeiro pilar desse plano, e que as fontes mostram ser algo inegociável ao lidar com o IDIB, é a construção de um caderno de erros altamente especializado. Um caderno de erros. Mas muita gente já faz isso, não? Faz, mas faz errado. Muito candidato faz um caderno de erros passivo. Passivo como? Ele só anota, tipo, errei a questão 5, era sobre o artigo 30. Isso é inútil contra o IDIB. O caderno de erros para essa banca deve ser um verdadeiro mapa das intenções dos examinadores. Quem faz a prova precisa registrar o exato gatilho semântico que o fez errar. Gatilho semântico. Explica melhor. A pessoa precisa anotar, com todas as letras assim, nesta questão da prova tal, eu errei porque a banca trocou a conjunção explicativa por uma adversativa no meio da frase, invertendo a lógica do artigo de lei. O caderno de erros torna-se então um glossário detalhado das maldades da banca e não apenas um índice das matérias que você é ruim. Genial. E aqui eu quero puxar um fator de psicologia comportamental que as fontes trouxeram e que eu achei fascinante. E que é o grande calcanhar de Aquiles das pessoas mais preparadas que enfrentam essa banca, a armadilha visual dos enunciados negativos. Nossa, isso pega muita gente a engenharia do estresse. O examinador do IDIB domina a arte de usar a ansiedade do tempo de prova contra o próprio candidato. Sim, eles fazem enunciados curtíssimos, às vezes de uma linha só, e escondem sorrateiramente lá no final a palavra incorreta, ou aquele famoso exceto que a gente comentou. E o que acontece na cabeça da pessoa? Sob a pressão do relógio correndo na lousa, o cérebro humano opera no modo de viés de confirmação fortíssimo. O cérebro busca desesperadamente encontrar uma afirmação verdadeira para ter aquela recompensa dopaminérgica do acerto, sabe? Aquele alívio. A sensação de eu estudei isso, eu sei. O candidato lê rapidamente o enunciado, a visão periférica ignora a palavra incorreta e ele vai ler a alternativa A. A alternativa A é uma cópia perfeita e fiel da lei. O candidato sente aquele alívio imediato do reconhecimento, pega a caneta e marca o X com vontade. Ele sabia toda a teoria, tinha decorado o artigo, mas acabou de jogar o suado ponto no lixo por causa do cérebro dele. Jogou no lixo. A tática de guerra aqui tem que ser física, mecânica. O candidato deve ser treinado a riscar, circular, fazer setas chamativas na palavra incorreta com a caneta preta muito antes de sequer ler a primeira alternativa. É preciso criar um obstáculo visual forte para quebrar a pressa e o automatismo do cérebro. E a segunda frente desse mundo de guerra estruturado é a dieta de consumo de materiais, né? Não tem atalho mágico. Não tem atalho. O mapeamento revela que o treinamento eficaz para o IDBID exige uma carga horária massiva de leitura crua da lei seca, a Constituição, a LDB, os estatutos locais.
tem que ser lido e relido em suas redações originais lá no site do Planalto, nada de resumo facilitado. E isso sempre aliado à resolução exaustiva de baterias de questões da própria banca e, na falta delas, das coirmãs IDECAN ou IBFC. Tentar focar só na teoria mastigada é um erro crasso, pois a teoria acadêmica não te ensina as armadilhas de redação do examinador. Mas tentar focar só na resolução de questões é igualmente fatal. Sim, porque o IDBID exige o decoreba da vírgula do texto base que você não leu. A harmonia entre ler a lei bruta e testar logo em seguida como a banca adultera essa mesma lei é o único caminho matemático para garantir a aprovação. Perfeito. A nossa análise de hoje eu sinto que destrinchou a anatomia desse examinador em um nível quase celular, de tão profundo. Mas, para encerrarmos com a mentalidade correta, eu sei que você preparou uma reflexão final baseada em tudo que vimos nas fontes. Sim, eu queria propor essa reflexão para quem está nos escutando. Porque, olha, preparar-se para o IDIB pode parecer, à primeira vista, um processo extremamente engessado, focado excessivamente no decoreba de atalhos de teclado e de nomenclaturas de décadas passadas, punindo a reflexão profunda e premiando a pura automação de quem estuda. Dá um desânimo inicial. A frustração inicial de quem estuda é muito natural. Mas existe um poder oculto, silencioso, nesse processo de estudo. Quando um candidato se submete à disciplina espartana de ler o artigo de lei, vírgula por vírgula, de destrinchar o valor semântico exato de cada conjunção, de memorizar as hierarquias históricas do Linux, ele está, na verdade, forjando uma base técnica formidável para a vida. Ele está construindo uma armadura, de certa forma. Uma armadura de conhecimento literal. E essa armadura é tão sólida, mas tão impenetrável que prepara a pessoa para destroçar qualquer outra banca que aparecer no futuro dela. A repetição exaustiva cria a intuição fina. Quando você domina a regra fria em seu estado mais puro e absoluto, enfrentar provas interpretativas de outras bancas depois vira um passeio no parque. O rigor excessivo do IDIB não é um muro intransponível. É, de fato, a melhor escola de base e o melhor condicionamento tático que um futuro servidor público pode receber na jornada. Nossa, que excelente mudança de perspectiva. O rigor intransigente do examinador não é o inimigo que vai te derrubar. Ele é a bigorna onde a armadura inquebrável do concurseiro é forjada a duras penas. Brilhante. E para garantir, pessoal, que a sua armadura seja testada e aprovada antes do combate real no domingo de prova, eu reforço a nossa tática principal. Consuma o material passado da banca. E o caminho mais rápido e eficiente para obter as provas anteriores do IDIB é chamar a nossa equipe da Foca agora no WhatsApp. Como eu disse, deixamos o link direto, mastigado para você aqui na descrição deste episódio. É só clicar e chamar. A leitura da lei constrói a base, mas são as provas anteriores reais que calibram os seus instintos para as armadilhas invisíveis que nós discutimos hoje. E antes do nosso encerramento, não deixe de curtir o vídeo de hoje e de seguir a Foca na sua plataforma favorita. Dessa forma, a nossa audiência não perde os próximos dissecamentos profundos sobre outras bancas examinadoras e recebe, em primeiríssima mão, os alertas estratégicos de grandes editais abertos por todo o Brasil. O estudo analítico inteligente sempre supera o esforço desordenado. Compreender a mente por trás de quem elabora a prova é literalmente metade do caminho andado. A memorização árdua e chata de hoje é a assinatura do seu termo de posse amanhã. Sem dúvida alguma. Aquele examinador de estilo arcaico pode até tentar montar o cenário perfeito para reprovação em massa, usando pegadinhas de uma única palavra. Mas com o mapa geográfico da banca em mãos, quem dita o resultado e toma as rédeas do jogo a partir de agora é o candidato preparado. Encerramos por aqui. Nos vemos no próximo mergulho tático rumo ao futuro no serviço público. Até lá!